Hello Worlds, chegamos na aula 10 do curso DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples. E vamos dar início à interface gráfica da parte 2, que vamos utilizar aqueles endereços de memória que nós vimos nas aulas anteriores. Então eu vou abrir o kernel e a gente vai, primeiramente, aqui temos o nossa janela sendo carregado nesse endereço, e vamos abrir aqui o window, o arquivo window que nós criamos na introdução à interface gráfica parte 1. E vamos começar a desenvolver uma rotina. Na verdade, vamos alterar esse código, acrescentando aqueles endereços de memória que nós vimos aqui em hardware. Se você abrir aqui a pasta hardware e pegar o arquivo wmemory, vamos ver aqui os endereços de memória referente às janelas. Primeiramente, a gente vai adicionar aqui uma referência chamada window border column. Então eu vou copiar esse endereço 3000A, vou alterar para 3009, vou criar outra definição aqui, window border color, que será a cor da borda da janela. E aqui eu vou colar o endereço que eu copiei aqui, que vai vir de 3007 para 3009, 2 bytes, de 3009 para 3000A, que é 1 byte, pois o window bar color, que é a cor da barra do topo, será apenas de 1 byte, de 0 a 255, E os restos dos endereços de A até E é os endereços que também só precisam de 1 byte, como essas duas referências de memória aqui, que é a cor da da borda e a cor de fundo da janela, que também tem 1 byte, ok? Na nossa janela, vamos fazer o seguinte: em AL seria a cor, Aqui vocês estão vendo que os valores estão estáticos, Não podem ser alterados dinamicamente. Para a gente fazer alternâncias diferentes e dinâmicas, a gente precisa fornecer o endereço de memória que terá o valor. Então, em AL, eu vou colocar o endereço de memória que terá justamente a cor da borda, que é window border color, ok? Que nós definimos aqui, ó. Então, esse endereço de memória 3000A, aqui no ato da montagem será convertido para 3000A, certo? E vai pegar o valor desse endereço, o valor que está dentro desse endereço, que será a cor da borda, e colocar em AL, ok? Em CX, que será a coluna inicial, nós vamos colocar a words window position x, que é a posição x, do mesmo jeito que é o endereço da posição x, que é 3005, dentro do endereço 3005 terá o valor referente ao endereço referente à posição x. Aqui em dx vamos colocar window position y, que é a posição y dentro do dx. E agora vamos comparar o byte que está em window bar com 0, ok? Se for 0, pule se for igual a 0, JE, jump equal, pule para a rotina window no bar, ok? E a gente renomeia essa rotina aqui de window para window no bar. Por que eu estou fazendo isso? Porque que se o window bar, se o endereço aqui, se o valor que está nesse endereço 3000, que é a barra da janela, se o valor for 0, vamos desenhar uma janela sem a barra de topo, ou seja, apenas aquelas linhas que formam um quadrado, certo? Então ele vai fazer uma comparação. Se for 0, ele vai desenhar uma janela sem barra de topo. E se for 1, porque se não for 0, então será 1. Então ele pintará uma janela com a barra de topo, que nós vamos fazer nas próximas aulas. Por enquanto, vamos focar apenas nessa rotina aqui, ok? Então,
já que não vamos fazer a rotina window with bar, que é a janela com barra, então vamos pular para uma rotina chamada heads, para retornar a chamada de origem no define window aqui. E aqui embaixo eu coloco heads e coloco hat de retorno, ok? Vai retornar aqui a chamada de define window. Ok, caso não for zero, né? Por enquanto a gente não fez a outra rotina ainda. Ok, agora dentro de um window no bar, nós temos que criar uma lógica aqui. Por exemplo, quando você vai desenhar uma janela, você deve considerar os seguintes parâmetros: a posição X e o comprimento da janela, a posição Y e a largura da janela. Digamos que você define a janela na posição 5, ok? E você quer desenhar mais 10 pixels, né? Você deve adicionar a posição X mais ao comprimento, ou seja, 5 mais 10, né, que a posição X é 5 e o comprimento seria de 10 pixels, né? 5 mais 10 será 15. Então, vamos dizer que a gente tem que desenhar essa linha de 5 até 15, que dará exatamente 10 pixels. Se você contar de 5 até 15, você tem exatamente 10 pixels. Então a gente precisa ter essa adição, né? Essa operação. Então vou mover para BX, comprimento da janela, comprimento atual que foi definido, certo? E vou adicionar esse comprimento, né, mais CX. CX está valendo o quê? CX está valendo a posição X, certo? BX está valendo o comprimento. Eu vou adicionar o comprimento mais a posição X, que está em CX, né? Posição X aqui, ó, position X está em CX. Então, eu vou adicionar o comprimento mais a posição X. Como o exemplo que eu falei, se o comprimento, se a posição X for 5 e o comprimento for 10, então o resultado de BX vai ser 15, certo? Vamos colocar uma suposição aqui para a gente entender melhor. Aí pula para line up, para desenhar a linha de cima. Exibe o pixel, né? Seta o pixel na tela, na cor que está em AL. Incrementa CX, né? Incrementa CX. CX está valendo 5, vamos dizer assim, né? Seria a posição X. Agora CX vale 6, né? Em que CX incrementa CX vale 6. Compare 6 com o quê? Compare 6 com 15. 15 o quê? 15 é o resultado que está em BX. Na nossa operação que nós fizemos aqui, ó, adicionamos BX mais CX. Então, BX está com 15, nesse exemplo, né? Compare 6 com 15. Caso não for igual, pule para a line up. Aí ele incrementa CX, aí vale 7. Compare 7 com 15. Caso não for igual, pule para a line up. Redesenha, vai setando o pixel e incrementando a coluna, né? Até o CX valer 15. Quando valer 15, ele não vai pular para a line up. Ele vai executar a próxima instrução, a próxima rotina, não é? Até aí, o line up ele desenhou exatamente 10 pixels, ok? Então, por isso é a importância de fazer essa operação. Porque se você não fazer essa operação aqui, dependendo da posição que você fizer, né, pode dar erro. Como a gente está fazendo aqui uma operação dinâmica, né? Então, o valor como é que se diz? Dessa base aqui, o valor dessa base, né, em BX, ela deve ser alterada de acordo com a posição e de acordo com o comprimento, certo? Então, vamos aqui em line up, né? Em line up, agora nós vamos colocar aqui, vamos mover para BX a altura da janela, né? Nós movemos a altura da janela e vamos fazer a mesma operação que fizemos aqui.
Vamos adicionar a altura da janela, mas agora não será com CX, como era aqui, será com a linha, que é DX. Né? DX está valendo o quê? Posição Y. Então, nós vamos somar o que está em BX, que é a altura, mais o que está em DX, que é a posição Y. Né? E aí teremos uma base aqui, né, para desenhar a quantidade de pixels correta para a linha vertical, certo? Então, toda essa operação deve ser feita antes da próxima rotina, que vai desenhar a linha direita, que é a linha vertical. Então, aqui eu vou substituir o valor 100 para o valor que está em BX, certo? E aqui ele vai desenhar exatamente, por exemplo, se a posição Y for 5 e a altura for 10, significa que ele vai desenhar de 5 até 15 também, né? Mas no sentido vertical, certo? A mesma lógica que o sentido horizontal, mas agora será no sentido vertical. Ok. Agora tem uma diferença, né? Daqui até aqui, nós desenhamos a linha indo da esquerda para a direita, ou seja, desenhamos uma linha horizontal da esquerda para a direita, né? E desenhamos uma linha vertical de cima para baixo, ok? É por isso que nós precisamos fazer essa operação. Já para desenhar a linha de baixo e a linha da esquerda, a operação será inversa. Nós vamos desenhar a linha de baixo da direita para a esquerda e de baixo para cima, né? Como aqui os inícios foi de esquerda para direita, cima para baixo, aqui será direita para esquerda, baixo para cima. E como a gente está desenhando ao inverso, nós precisamos recuperar a posição original, né? A posição original para a gente contar daquele valor que está atualmente, né, em CX ou DX até a posição original. Qual é a posição original? É o que está em Position X e o Position Y, certo? E nós vamos desenhar agora a linha de baixo. Então, como será uma linha horizontal, nós precisamos da coluna a coluna inicial, vamos dizer assim. Então, vamos mover para BX o que? O que está em Window Position X. O que está em Window Position X é a coluna inicial, né? Ou seja, a coluna que foi definida inicialmente antes de desenhar a janela. E aí vamos mover para BX. Agora nós não precisamos fazer essa operação, porque se digamos CX agora está valendo 15 e a gente vai decrementar de 15 para BX, significa que se o Window Position X valia 5, que é a posição inicial, então ele vai decrementar de CX até 5, ou seja, de 15 até 5. E aí ele vai incrementar a mesma quantidade de pixels que foi, ele vai decrementar a mesma quantidade de pixels que foi incrementada antes. Entende? Então, se a linha de cima foi exatamente 10 pixels, a linha de baixo também será 10 pixels. Né? Se a linha direita foi 20 pixels, por exemplo, a linha da esquerda também será 20 pixels. Por isso que nós precisamos passar a linha inicial aqui, a coluna ou a linha inicial, né? Então, movendo para BX aqui, agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos vir aqui, né? E colocar BX aqui, sem fazer essa operação. Pois essas operações aqui, ó, será antes das rotinas que desenha em um sentido, né? Como eu falei, da esquerda para a direita, de cima para baixo, desenha em um sentido. Já nas outras operações, a gente não precisa fazer a operação de soma, porque vai desenhar no sentido inverso, ok? Aí aqui, depois ele pula line down, né? De line down eu vou mover para BX o que está na posição Y, ok? Que é a posição Y inicial. E aí eu vou decrementar de DX para BX, ou seja, da posição atual de DX até a posição inicial, ok? E aqui depois ele retorna, né? Ele retorna aqui para
para chamada aqui, ó. Na verdade, que eu posso tirar esse hatch. Depois ele já executa esse outro hatch aqui, ó. Né? Se caso a janela não tiver barra, se ela tiver barra, se for 1, ele não vai executar o window no bar. Ele vai pular diretamente para hatch. Então ele vai saltar todas essas rotinas, vai saltar diretamente para cá e vai retornar a chamada de origem, certo? Agora, se for 0, significa que a janela não tem barra. Então ele vai executar o window no bar. E de window no bar ele executa todas essas rotinas. E depois ele pula para heads aqui, que é a próxima instrução, certo? Feito isso, nós temos aqui a nossa janela, vamos dizer, dinâmica, que será desenhada dinamicamente, certo? E aqui agora, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos vir aqui e incluir os endereços de memória, incluir a biblioteca de memória, certo? Então aqui eu vou colocar basicamente um delimitador de comentário para destacar a região, né? E eu vou colocar aqui inclusion files, arquivos de inclusão. Include, vou incluir aqui da pasta hardware o arquivo wmemory.lib, ok? E todos os arquivos de inclusão virá aqui nessa região. Por que eu não posso colocar assim aqui em cima? Porque isso aqui não é um código que será executado, né? Ele só será lido no ato da montagem, pelo montador. E aí no montador ele vai pegar a diretiva, pois, né, todas as diretivas como define, né, ifndef, macro, include, todas essas diretivas, elas só são lidas no ato da montagem, entende? Para fazer substituições de nomes por valores ou por instruções, né, como as macros, e para incluir arquivos, né, como o wmemory.lib, dentro de outro arquivo. Então isso só é feito durante a montagem, não é feito durante a execução. Então ele não pode executar aqui. Por exemplo, se esse wmemory.lib aqui, eu tenho esses endereços de memória, certo? Aqui tem um endereço de memória e tal, e eu decido colocar aqui no começo. É como se eu estivesse colocando esses endereços de memória aqui no começo. E quando eu for pular para esse código, ele vai pular para o primeiro endereço de memória desse código. Porém, ele vai tentar executar as referências de memória que tem dados e não códigos. E o programa vai dar erro, não vai executar nada, porque será dados e não códigos. Por isso que ele não pode executar primeiro uma determinada referência de memória, pois essa referência só serve para alocar dados, a não ser que você tenha códigos aqui dentro desses, né, códigos hexadecimais ou codes em formato hexadecimal dentro dessas referências de memória. Aí sim, você poderia colocar no começo e executar. Mas como a gente não está fazendo a separação de área de código e área de dados, então é recomendável que não coloque no começo, toda vez que for incluir. Aí você tem que utilizar um jump, né, um salto incondicional ou salto condicional para saltar, né, todas as diretivas. Então ele vai saltar para retorno kernel e não vai executar, né, essa parte, ok? Tá ok. Então aqui nosso window.asm está pronto. E agora vamos definir os parâmetros da janela. Primeiramente, eu vou mover para o byte window bar 0, né? Pois minha janela não terá barra de topo, né? E também a gente não fez a rotina ainda. Vou fazer a barra de topo. Mover. Vou definir a posição X. Posição X será 5. Vou mover para a posição Y 5 também. Vou mover. Não, aqui é uma word, né? Vou mover para window width, que é o comprimento,
será 100. E vou mover a largura window height, que será 150, ok? Eu vou mover para o byte com o endereço de memória da cor da borda será 55, né? Por enquanto, esses são os endereços de memória que vamos utilizar, né? A gente não vai utilizar esses endereços ainda, porque nós não fizemos os botões de fechar, maximizar e nem minimizar. Nós não fizemos a rotina para pintar a cor de fundo da janela, né? Nós não fizemos a barra para pintar a cor da barra também, né? Então vamos utilizar apenas essas 5 referências de memória aqui. Se bem que nós não precisaríamos usar também o window bar, pois nós não fizemos a outra rotina para pintar a janela com barra. Mas vamos utilizar só para seguir o padrão aqui da comparação de window bar com zero, ok? Então aqui defini as propriedades da janela, carreguei do disco, né, para a memória RAM, e aqui embaixo eu chamo a janela para ser executada, certo? Após isso, vamos montar, né? E aí eu vou adiantar o vídeo, né, para a gente já ver o resultado de como ficou a nossa janela. Agora vamos iniciar a nossa máquina virtual para ver como ficou o resultado. É capaz que fique muito lento, né, devido aos programas. Ok. E aí, ele desenha a nossa janela aqui de 100 por 150, né, 100 pixels de comprimento e 150. E aqui tá vendo que a posição X, tanto com a posição X e a posição Y, né, tá a partir do pixel 5. E aqui ele conseguiu desenhar exatamente 100 pixels, né? Então, tudo isso só funciona porque a gente definiu lá, né, as operações aqui, ó, aritméticas, de adicionar utilizando a instrução add, para poder adicionar a posição X, que seria, por exemplo, 5, né? Seria a posição X em 5, mais o comprimento que seria 100, certo? Mais o comprimento que seria 100. Então, guardaria a posição X mais o comprimento seria 100. E 100 seria guardado em BX. E aí, CX como vale 5, nós fazemos um loop de repetição de 5 até 105. E aí ele desenharia exatamente 100 pixels. Ou seja, desenharia exatamente como nós definimos aqui, né? E do mesmo jeito a posição Y mais a altura, né? Será 5 mais 150 dá 155. Então ele pinta de 5 até 155, certo? Isso só no sentido da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, certo? Não, perdão, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nós poderíamos fazer um outro exemplo aqui, criando uma outra janela, certo? Talvez nós copiamos aqui. Vamos deixar o window bar como 0 e vamos alterar só essa parte aqui. Logo abaixo eu coloco aqui, alterando as posições. Posso colocar aqui, já que é 5, vamos fazer um cálculo. De 5, posição 5 mais 100 seria 105. Então nós deveríamos desenhar uma outra janela a partir da posição 110, né? 110, por exemplo. Né? E vamos deixar em 5 também, aqui a posição Y. Já aqui no comprimento, eu vou deixar 50. E na altura, eu vou deixar 50 também. Será um quadrado, né? E aqui eu não preciso chamar para desenhar outra janela, não preciso chamar
a leitura de disco, para reler o disco, né? Eu só vou chamar essa rotina aqui, call window address, para chamar o endereço de memória que já tem um código da janela, pois esse código ele vai utilizar dos mesmos parâmetros, ok? Ele vai utilizar dos mesmos parâmetros, porém parâmetros atualizados com outros valores, né? Por enquanto a gente vai fazer dessa maneira, né? De uma forma mais dinâmica. Mas em outras aulas nós veremos, né? Sobre escrita no disco, na criação de janelas novas, né? Escrita em novos setores de disco e escrita também em novos endereços de memória, né? Por enquanto vamos utilizar o mesmo endereço de memória, né, para os dois tipos de janela, ok? Então vamos montar o arquivo e vamos fazer todos os procedimentos para executar, e vou adiantar o vídeo agora. Ok, vamos iniciar a nossa máquina virtual e vamos ver como que ficou a posição das duas janelas, né, de tamanhos diferentes. Ok, então ele desenhou aqui as duas formas visuais, uma de 100 por 150, né, da posição 5, da coluna 5 e linha 5, e desenhou a próxima forma visual da posição 110, né, da linha 5 de coluna 110, porém com comprimento de 50 por 50, certo? Então tá tudo dando certo aqui, e espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Por hoje é só. Nas próximas aulas eu vou disponibilizar um arquivo de efeitos para vocês, criar vários tipos de efeitos visuais com essas formas visuais, né, esses desenhos, e vamos também começar a criar outras rotinas para pintar a cor de fundo da janela e também desenhar um topo, onde nesse topo virá o título da janela, o botão de maximizar e de fechar. Até a próxima aula.